Irmãos, podem sentar. Deixa eu me apresentar melhor para vocês, né? Vocês já falaram que eu sou o pastor Afrânio, já falaram que eu sou teólogo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu sou um cristão, um filho de Deus, um crente como você é, apenas procurando corresponder àquilo que Deus delegou a mim, aquilo que Deus me chamou para fazer. Ele mandou estudar, Ele mandou me aprofundar, e Ele quis que eu ensinasse. E eu segui esse caminho, mas entre mim e ti, nada difere. Nós somos filhos do mesmo Deus, lavados pelo mesmo sangue, temos o mesmo inimigo, temos o mesmo Deus, estamos na mesma trincheira, temos as mesmas lágrimas, sorrimos juntos, choramos juntos e assim vamos. É assim que se faz. O cristianismo, ele é marcado por simplicidade e pureza. O cristianismo não é marcado por arrogância, nem título, nem posições, é por simplicidade e pureza. O dia que a teologia que eu tenho roubar a minha devoção, a minha simplicidade, a minha pureza, é melhor parar. Porque eu não posso falar sobre Deus sem estar diante de Deus. Eu não posso falar dele sem antes falar para Ele, com Ele. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, eu também quero pedir desculpa a vocês por eu não vir com a Tânia. A Tânia é minha esposa. Há pouco tempo, né? Casei há pouco tempo. Eu vi um menino aqui apresentando o filho, e parece comigo. Eu tenho 43 anos de casado. Eu casei com 19, fui pai com 20. Eu acho que da mesma idade do rapaz que estava aqui, né? Ele tem 20 anos, tem um filho, deve ter casado com 19. Mais ou menos eu. E hoje a Tânia não veio exatamente porque é muito corrida a nossa vida. Ontem eu passei o dia dando aula, hoje eu palestrei para diáconos às 8, eu preguei às 9h30, eu almocei na igreja, eu palestrei para líderes à tarde, corri para minha casa, eu moro na Sulacap, corri na minha casa, a Tânia não aguentou, que ela não estava bem já ontem de saúde, eu liguei para a Painho, falei, Painho, não dá para a Tânia ir, ela ficou em casa, e eu vim para cá para estar com vocês, estou alegre por estar com vocês aqui. Sou pastor há 31 anos e pastorei a Igreja Ministério Graças e Verdades há 25 anos. Então, e hoje eu estou feliz por estar aqui com 18 anos de uma igreja. A gente fica feliz com isso, a gente fica feliz com ver crianças cantando, ver jovens louvando. Eu fico muito feliz com isso, porque a verdade é ratificada, a igreja do Senhor é sustentada pelo Senhor, e ela supera todas as adversidades e vai caminhando como igreja dele. Daqui a pouco são esses pequeninos que estarão aqui, jovens, adultos, pregando. Eu falei para o Fábio, daqui a pouco você está fazendo casamento desses aí, ó. E é assim que a igreja vai. Então, estou feliz por 18 anos. Eu imagino que nos 18 anos foi uma história de risos, lágrimas, de tristezas, de alegrias, que compete a jornada de qualquer um. Mas, como bem disse o apóstolo Paulo, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos, parecendo que morremos, mas eis que estamos sempre vivos, né? Ele falou isso e ele estava com a razão. Então, irmãos, eu quero cooperar um pouquinho, né? E quero que eu primeiro quero dizer que eu me sinto muito à vontade aqui, não me sinto aqui visitando, não me sinto num lugar estranho, eu estou muito bem aqui. E vocês estão ouvindo de alguém muito simples. Eu vou expor a Escritura aqui para vocês. O que eu quero de vocês é a atenção de vocês. Atenção para aquilo que vai ser dito, para você não se prender na minha eloquência. Você precisa se prender na verdade da Escritura. É a verdade da Escritura que muda a tua vida. Não é meu carisma. O que muda a tua vida é a verdade da Escritura. O que dirige a tua vida é a verdade da Escritura. O que forma o teu pensamento é a verdade da Escritura. E o que eu quero fazer aqui hoje é expor a verdade da Escritura. Mais nada. De forma simples, pura. Tudo que eu quero falar tem que derivar do texto bíblico e não das minhas boas ideias. Eu não posso usar a Escritura para falar o que eu quero. Eu preciso expor a Escritura para que eu fale o que ela quer que seja dito. E é assim que eu sou, e espero que vocês gostem, espero que vocês desejem que eu esteja aqui de volta em outra ocasião. Tá bom? Então vou pedir para você abrir tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16.
Mateus 16. 18 anos de igreja. E o que eu pus no meu coração é expor um texto onde o dono da igreja fala, onde o senhor da igreja conversa, e na conversa dele a gente tem lições preciosas para a gente entender aqui. Mateus 16, a gente vai ler do capítulo 13, ou melhor, do versículo 13 até o versículo 19, apenas aí, tá bom? Todos nós já abrimos o texto bíblico, podemos ler. Eu estou com a revista e atualizada, a minha versão, é a ARA, Almeida, revista atualizada. E o texto diz assim: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: o que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E até aqui. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos reunidos como Tua igreja. Nós saímos das nossas casas, Senhor. E não tem sentido para nós voltarmos para as nossas casas sem ouvirmos, entendermos aquilo que Tu falas por meio da Tua palavra. Então, nesta noite, nós queremos ouvir, nós queremos entender e nós queremos conhecer o que Tu queres conosco ao nos falar isso. Eu te peço que Tu uses a minha vida pela Tua infinita misericórdia, Senhor, pela Tua infinita graça. Tu me chamaste para a vocação pastoral, para a exposição da Tua palavra, e eu quero fazer isso com temor no meu coração, honrando o Teu nome. Eu estou diante de uma igreja santa, eu estou diante de irmãos santos, e eu quero, como um santo de Deus, expor a Tua palavra, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Sempre me chama a atenção os textos bíblicos que narram diálogos, conversas. Especialmente me chama a atenção quando essas conversas têm Jesus como protagonista dela. Jesus chamando para conversar. Quando eu leio textos como esse, eu meio que imagino o cenário. Você imaginar Jesus andando com um grupo de pessoas que eram discípulos dele, pelas ruas, indo em destino a Cesareia de Filipe, uma cidade, um lugar onde Pedro depois vai pregar e Cornélio vai se converter. Ele está andando por ali junto com seus discípulos. Imagine ele andando aqui em Itararé com vocês, com todos nós, andando com todos nós, e de repente no meio desse caminhar, ele inicia o diálogo, ele conversa o diálogo, ele chama para a conversa, e ele chama fazendo perguntas. Ele vai perguntar, e ele pergunta assim: vem cá, o que estão falando por aí sobre mim? O que dizem os homens a meu respeito? Quem eu sou para eles? E eles responderam de pronto: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Jeremias, tem um grupo aí que fala que tu és Elias, tem um outro grupinho aí que pensa que você é João Batista, e tem um outro que diz assim: ele é mais um profeta que chegou aí. Jesus ouviu aquilo.
E depois Jesus faz uma segunda pergunta, mais provocativa, mais estranha, que afunila mais, que, na verdade, quando a gente lê o texto, a impressão que temos é que essa segunda pergunta é que Jesus queria mais a resposta. E a segunda pergunta é: e para vocês, quem eu sou? Eles andavam com Jesus todos os dias. Eles ouviram Jesus falar, provavelmente eles viram Jesus comer, certamente eles viram Jesus comer, eles comeram com Jesus. Eles sabiam quem era José, quem era Maria, onde Jesus morava. Eles sabiam de tudo sobre Jesus, porque eles andavam com eles. Mas aquela pergunta era estranha. Como alguém vai perguntar quem ele é, se esse alguém anda com esse grupo de pessoas todos os dias? E se você perceber, não sei se dá para perceber, mas parece que há um silêncio no texto. Parece que a primeira pergunta é uma resposta mais imediata, porque ele está apenas reproduzindo o que os outros pensam de Jesus, o que os outros falam. Eles estão reproduzindo o que dizem, mas agora Jesus quer o que vocês dizem. E aí, esse aparente silêncio é rompido com uma resposta impressionante. É Pedro que responde. E ele poderia responder: ué, tu és Jesus, o Jesus de Nazaré. Tu és filho de José, tu és filho de Maria, tu és o carpinteiro. Mas ele fala assim: tu és o Cristo. Ele reconhece a messianidade de Jesus. Tu és o Messias de Israel. Tu és o ungido esperado. Tu és a esperança do meu povo. Tu és aquele que todos nós esperamos. Tu és aquele que os profetas anunciaram. Tu és o profeta que Moisés disse que vinha. Tu és para aquele que a lei apontava de Moisés. Tu és aquele que os profetas representados por Elias anunciavam. Tu és o Cristo. E tu não és apenas ungido, tu és o Cristo divino. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu não és qualquer um. E aí Jesus olha, e eu fico imaginando a cena, porque Pedro vai aqui se inflar, né? Respondi, eu tive coragem, saiu de dentro de mim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E daí vem Jesus e fala assim: Pedro, você é bem-aventurado, você difere de todos eles na tua resposta aqui, mas se coloque no teu lugar, porque nem você sabia. Você não sabia quem eu era. Você só sabe porque meu Pai te revelou. Só por isso que você sabe. Se o meu Pai não te revelasse, você não saberia quem eu sou. Você ia ser como os outros, com opiniões diversas. Mas você só sabe quem eu sou porque foi meu Pai que te revelou. Mas não para por aí não, Pedro. Eu vou te dizer uma coisa. Sobre esta pedra revelada a você agora, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja vai nascer desse Cristo que tu falaste aí. A minha igreja vai crescer desse Cristo que o Pai revelou a você. Eu vou te dizer mais, Pedro. Sobre esta pedra aí que eu vou edificar a minha igreja, e essa igreja que eu vou edificar sobre essa revelação que meu Pai te deu, nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. E digo ainda mais para você: esta igreja cujas portas do inferno não prevalecem, elas terão tanta autoridade, ela terá tanta autoridade, representada prioritariamente por você agora, Pedro, ela vai ter tanta autoridade que ela vai ser a minha voz na terra. O que ela ligar aqui é porque foi ligado lá, para onde eu vou daqui a pouco. O que ela ligar aqui vai ser ligada lá, ela vai ser a minha extensão, ela vai ser o meu corpo, a minha representatividade nesse mundo. Já pararam para pensar nisso? Nesse diálogo aqui? Impressionante. Tem a ver contigo? Tem a ver comigo? Tem. Tem a ver com a igreja? Tem. Tem a ver com a razão da igreja existir? Tem. Tem a ver com a missão da igreja? Tem. Tem a ver com os 18 anos de aniversário dessa igreja? Tem.
Por isso que eu vim aqui pregar isso. E daqui a gente tira umas lições, irmãos. Eu estou pregando para uma igreja que faz 18 anos, estou pregando para você que está aqui, estou pregando para mim também. Algumas lições preciosas aqui que nascem desses diálogos e que caracterizam a igreja de Jesus. São marcas distintivas da igreja de Cristo. Elas podem ser vistas desse diálogo no caminhar cotidiano, da rua. E aqui, irmãos, eu quero partilhar essas lições com vocês. Eu peço que você entenda que eu falo baseado no texto bíblico. Não são coisas da minha cabeça, não são coisas que eu arquitetei na mente e depois procurei um texto bíblico para respaldar isso. Não é. É o texto falando para você. Eu só estou expondo o texto. As palavras não são minhas, elas são registradas por Mateus. Mateus registrando um diálogo de Jesus com seus discípulos. Não são minhas. Porque você pode falar assim, Deus te revelou. Não, Deus revelou a quem escreveu. Eu estou aqui só expondo o que foi revelado. Para que vocês entendam. Você saiu da tua casa, você é crente em Jesus. Você precisa entender o que significa ser crente em Jesus. O que significa ser parte da igreja de Cristo. O que significa ser membro do seu corpo. Ser tijolo do seu edifício. Filho da sua família. Precisa entender isso. E eu vou aqui partilhar, dentro desse texto, algumas marcas distintivas da igreja de Cristo. A primeira delas é, a igreja de Cristo, ela não tem uma espiritualidade dominical, ela não tem uma espiritualidade templista. A vida do cristão, a identidade espiritual do cristão não está no domingo, não está no templo, não está numa reunião de pessoas, ela está no cotidiano, no dia a dia, no teu caminhar. O dia que a gente for espiritual, quando estiver aqui dentro, o dia que a gente falar de Jesus, quando estiver somente aqui dentro, o dia que a nossa mente pensar em Jesus, só quando estivermos aqui cantando louvores, nós devemos então repensar que identidade de igreja nós temos. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de um texto que fala de um diálogo num cotidiano. Jesus não está na sinagoga, Jesus não está no templo, Jesus não está com uma estola sacerdotal, ele está andando com as pessoas, ele está conversando com as pessoas, ele está vendo gente, está vendo aves, está vendo árvores, está vendo rios, ele está vendo a realidade à sua volta, ele não está trancafiado em quatro paredes, ele está andando. E quando ele anda, ele mostra para nós que enquanto ele está no seu cotidiano, a mente dele não está divagando, a mente dele não está em outra coisa, a mente dele está na missão dele. Ele não precisa de um lugar para ser quem ele é. Ele é quem ele é, por onde ele passar, em qualquer minuto do dia. Você já tinha percebido isso no texto? É o cotidiano, irmãos. Jesus uma vez falou assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração do crente cheio de Deus, não fala de Deus só no domingo, não fala de Deus só aqui, fala de Deus no caminho, fala para o teu filho quando ele se senta, quando ele se levanta, quando ele dorme, quando ele toma banho, quando ele vai. É Jesus. Cotidiano. Não é num dia marcado, a hora marcada. Você já reparou que no Novo Testamento, você vai ler o Novo Testamento todo, você vai ler o livro de Atos todos. Se você, por exemplo, se você pudesse transportar no tempo, voltar lá para o primeiro século, andar com esses discípulos aqui, no relato de Atos dos Apóstolos, se você pudesse pegar seu túnel do tempo, voltar 2000 anos, estar lá e chegar, você se encontra com Pedro lá numa esquina daquela da Galileia, se você pergunta para Pedro assim, qual é o dia do evangelismo? Ele vai falar assim, de que planeta você veio? Que trem é esse de dia do evangelismo? Nós recebemos o Espírito de Deus para testemunhar de Jesus por onde passamos. Não tem dia.
Não tem hora. Isso deve ter sido lá do planeta que você veio. Então, irmãos, o cotidiano do cristão é fundamental e é marca distintiva da sua espiritualidade. Eu posso aqui cantar louvores como nós cantamos, eu posso vibrar de alegria como nós brigamos, mas se eu chegar a mim em casa, dentro da minha casa, se dos meus lábios eu sair, em vez de sair louvor, sair grito com a minha esposa, eu sou uma farsa. Se eu estou aqui cantando, chorando, mas eu não tenho paciência com aqueles que convivem comigo, minha espiritualidade é fabricada, é estereotipada. Por isso que isso é uma marca distintiva de uma igreja. Ela não precisa de um dia e uma hora para saber quem Jesus é. Ela sabe no seu cotidiano. A segunda lição aqui desse texto é que a igreja verdadeira, ela sempre sabe o que a sua geração pensa sobre Jesus. Ela não se contenta só em saber quem é Jesus. Ela quer saber o que estão falando sobre Jesus, o que pensa sobre Jesus. Então você traga para os nossos dias, que tem Jesus a gosto do cliente, que estão fabricando Jesus para alegrar a plateia, que estão apresentando Jesus a gosto do freguês, que Jesus está sendo apresentado apenas para atrair pessoas, para encher templos, para os nossos nomes se tornarem cérebros, como se a gente estivesse construindo uma torre de Babel. Tem Jesus de tudo quanto é gosto. Se você quer continuar em pecado e mesmo assim se dizer cristão, você vai encontrar uma igreja que prega esse Cristo para você. Você precisa saber o que estão se falando de Jesus. Você precisa entender que você vive numa geração chamada geração pós-moderna, onde não existe verdade absoluta, onde tudo é relativo, onde cada um tem a sua verdade. Enquanto isso, o Jesus da nossa vida diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outra verdade, não tem uma diversificação de verdade. Eu sou a verdade. Ou encontra a verdade em mim, ou vive na mentira. Eu preciso saber. Eu costumo dizer que um pastor ele tem que ser um homem do seu tempo, ele tem que saber o que está acontecendo no seu tempo, ele tem que ser um homem do seu povo, ele tem que saber as necessidades do seu povo, ele tem que saber, ele tem que ser um homem do seu Deus, para saber o que Deus quer falar a esse povo no meio dessa geração. Há uma terceira lição aqui, para você entender comigo. No meio de diversas opiniões sobre Jesus, a igreja é chamada a preservar a identidade única de Jesus. Ele não é o que eu quero que ele seja, ele não faz o que eu quero que ele faça, ele não é um produto da minha imaginação, ele não é um ser que eu imaginei, porque se o Jesus que eu adoro é o Jesus que eu imagino, então eu estou adorando uma imagem, e se eu adoro uma imagem, eu sou um idólatra. Aleluia! Jesus é o que ele é. Jesus não é o que você quer que ele seja. Jesus não é o que um pregador quer que ele seja. Jesus não é inventado por um pastor. Ele não é produto da mente religiosa. Ele não é algo manipulado para se alcançar interesses próprios. Ele é o ungido, Filho do Deus vivo, o Criador encarnado, o Verbo vivo, o Verbo que criou todas as coisas, o Logos eternos Criador. João dizia isso de uma forma maravilhosa, dizendo: ele estava no princípio, ele é desde o princípio, ele é pré-existente. Paulo vai dizer: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele diz dele mesmo: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e fim, eu fui morto e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, eu sou o que era, o que é e o que há de vir, sou eu, não há outro. Isso é a exclusividade de Cristo, não é o que eu quero, não é o que eu acho, é o que o Pai revela, e é o que o Pai revela por meio da Escritura.
Eu não vou saber quem é Cristo se a identidade dele não vier da Escritura. Se a identidade dele não vier da Escritura, o Cristo que eu conheço é o Cristo que eu imaginei. E Cristo não pode ser fruto da nossa imaginação. Ele diz assim, olha, as Escrituras testificam de mim. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Eu só conheço a Cristo pelo testemunho das Escrituras, pela iluminação do Espírito no meu interior. A caminho de Emaús, ele diz para 2 discípulos deprimidos, fala, vocês deveriam saber o que consta de mim em toda a Escritura. Em outra ocasião, ele disse, se vocês creem em mim, como diz a Escritura, vão fluir rios do interior de vocês. Então, quem é Cristo? Não é o que o povo diz, nem é o que eu quero que ele seja. É aquilo que o Pai revelou. Ele está aqui. Jesus é a expressão máxima do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Criador encarnado para redimir a criação afetada pela queda. Ele é este. E Pedro, debaixo de revelação, soube quem ele era. Nunca é o que eu quero que ele seja. Eu estou no capítulo 16. Se você ler depois em casa, no capítulo 17, você vai ver que Pedro viu com os seus olhos aquilo que ele declarou com os seus lábios. No capítulo 16, que é onde a gente está, ele declara com seus lábios, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No capítulo 17, Jesus pega ele, João e Tiago, vamos subir aqui o monte. E lá no monte ele se transfigura. E ele vê que realmente não é apenas o Jesus de Nazaré, dos pés empoeirados da Galileia. Ele vê um ser glorioso. E ele vê lá Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, e uma voz dizendo, este é o meu filho, dai ouvido a ele, ó. Porque Moisés falava dele e Elias apontava para ele. Ele é o cumprimento da lei e o cumprimento dos profetas. É ele. Quando ele vai descer no monte, ele diz para os discípulos assim, vocês viram? Não conte para ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Por quê? Porque até a ressurreição prevalecia a lei e os profetas. Na ressurreição, ele é o fim da lei, a lei apontava para ele, ele é o cumprimento dos profetas. Quando você lê a carta dos Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer assim, tendo Deus falado outrora de muitas maneiras e muitas vezes aos pais, pelos profetas, nos últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele é a expressão exata do seu ser, o esplendor da sua glória. E depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É esse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja precisa saber o que falam dele e a igreja precisa saber quem é ele. O dia que a igreja trouxer uma imagem de Cristo para dentro dela, vindo da opinião popular, ela se desfigurou. Ela não é mais igreja aos olhos de Jesus. Pode estar abarrotada de pessoas, porque a gente não marca a presença de Deus numa igreja pelo número de pessoas. Se fosse assim, ele não levantava a reforma protestante no século XVI. A presença de Deus na igreja é credenciada pela fidelidade da igreja à sua palavra, ao seu Senhor Jesus Cristo, que é cabeça, Senhor da igreja, dono da igreja. Existem mais lições aqui, que eu quero extrair aos poucos. Falei de 3, né? O cristianismo do cotidiano, a compreensão do que pensam de Jesus e ter definido a identidade de Jesus entre nós. Mas tem uma coisa, outra, é reconhecer quem é o dono da igreja. Ele falou, eu edificarei a minha igreja.
Então a igreja não é minha, a igreja não é do pastor Fábio, a igreja não é do pastor Afrânio, a igreja não é uma denominação, ela não pertence a uma instituição humana, ela não é um CNPJ apenas, ela é dele, ele é o fundador, ele é o fundamento, ele é a cabeça, ele é o alicerce, e é ele quem alimenta essa igreja. É ele é o dono. A noiva é dele. Estava escutando o pastor Fábio falando. Tem pastores que parece que pensam que a igreja é dele. Todo pastor que faz da noiva de Jesus sua posse, comete adultério espiritual. Porque ele está flertando com a noiva que já tem um noivo. Ele está querendo alguém que já tem dono. A igreja é dele, não é nossa. Não pertence aos pastores, mas não pertence a nenhum de vocês. Há uma quarta coisa. A igreja que pertence a ele é edificada por ele. Eu edificarei a minha igreja. Então a igreja não é edificada por boas ideias. A igreja não é edificada pelo número de programações que ela faz. A igreja é edificada pelo seu fundamento. Eu edificarei a minha igreja. Quem é a igreja? Nós. Quem nos edifica? Ele. Como ele nos edifica? Enviando o seu Espírito. E o Espírito nos dá dons. E os dons são para edificação da igreja que é dele. Quando você lê Efésios 4, você vai ver Paulo falando uma coisa espetacular. Ele diz assim, olha, ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Falei isso em Efésios 4, falei isso no verso 10. No verso 11 ele vai dizer assim, ele deu, explicando quais são esses dons de homens que ele deu. Ele disse, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E depois ele diz, por que ele deu isso? Ele vai falar assim, é com vista o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Todos nós. Então ele dá esses ministérios para os santos serem aperfeiçoados. Para quê? O texto vai dizer assim, é para o desempenho do seu serviço. Serviço de quem? Serviço de cada um de nós. Serviço de todos nós. Na igreja de Cristo não existe membro sem dom. O que pode existir é ministérios inoperantes, adormecidos, sentados. Porque pensamos que a igreja são essas paredes. Nós fazemos parte da igreja por onde andamos. Por isso que ele diz, para o desempenho do seu serviço, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Até quando, Paulo? Até chegar à unidade da fé, a estatura da perfeita de Cristo, a perfeita varonilidade. Para que isso? Para que não sejais mais meninos, agitados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, pela astúcia dos homens que induzem ao erro. Então como que a gente faz, Paulo? Cresça, seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Como? Em Cristo, no qual todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de cada junta, pela cooperação de cada parte, faz o seu próprio crescimento. É Ele que edifica. Ele edifica através do Espírito em nossas vidas. Nós temos participação disso. Mas tem mais. A essa igreja que tem espiritualidade do cotidiano, que sabe o que os outros falam de Jesus, que sabe quem é Jesus, que sabe que Jesus é o dono da igreja, que sabe que Jesus vai edificar a igreja, que sabe que Jesus vai edificar a igreja por meio do seu Espírito, que sabe que por meio do seu Espírito Ele opera em nós, e nós é quem edificamos a igreja. Essa igreja que sabe disso tudo, ela também sabe que ela tem uma autoridade que não se encontra em lugar nenhum. Uma igreja assim, as portas do inferno não prevalecem. Ninguém acaba com a igreja dele. A igreja venceu o filosofismo nos primeiros séculos. A igreja venceu o institucionalismo romano na Idade Média. A igreja venceu o racionalismo autônomo da Idade Moderna. E a igreja vencerá
vencerá o relativismo da pós-modernidade dos nossos dias. A igreja supera, sabe por quê? Passam gerações, mas a palavra dele é sempre a mesma. A gente não vive atrás de novidade, irmãos. A gente vive atrás da palavra de Deus. O dia que precisarmos de uma novidade para nos sentirmos crentes, a gente precisa rever que tipo de crente nós temos sido. Então essa igreja, ela tem poder e ela tem resistência. As portas do inferno não prevalecem contra ela, e ela tem uma autoridade que ninguém tem. Porque Jesus falou assim: o que vocês ligarem na terra, vocês serão uma extensão daquilo que está ligado no céu. Vocês representarão o céu na terra. Vocês serão Cristo na terra. Essa é a ideia de corpo. A metáfora da igreja como corpo de Cristo é dizer que esse corpo representa a sua cabeça. Quando você fala a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é representado pela igreja. Aonde ver a igreja, precisamos ver Cristo. Lembra quando ele falou assim: quem vê o Pai, vê a mim. E a gente poderia falar a mesma coisa: quem vê a mim, vê Cristo. É isso que Paulo fala aos Romanos, né? Porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou; os que chamou, justificou; aos que justificou, glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou, como que não nos dará junto com ele todas as coisas? Eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem sofrimento, nem luta poderá nos separar do amor de Deus que está no Cristo revelado a Pedro e dado à igreja. Eu quero terminar, irmãos, convocando vocês, todos nós aqui, e a mim também, a desejarmos nesta noite de 18 anos desta igreja, sermos igreja autêntica. O mundo precisa de uma igreja autêntica. O mundo não precisa de estereótipo religioso, isso já tem muito. Adereços religiosos não vão transformar o mundo, não vão pregar o Evangelho. É nós formados à imagem de Cristo. Somos nós expressando a imagem dele. Por que o Espírito Santo está na tua vida? Não é para você gritar na igreja. É para você testemunhar de Cristo e para ele te transformar de glória em glória na imagem dele. Edificação da igreja. Então, irmãos, eu pergunto a mim, a todos nós, como anda a nossa espiritualidade fora daqui? Quem somos nós quando não estamos aqui? Quando não tem música, quando não tem ambiente, quando não tem pessoas, quando estamos andando? O que conversamos quando estamos no caminho, nós entre irmãos? Repara como que a conversa de Jesus tinha intencionalidade. Ele está caminhando para Cesareia e ele pergunta: vocês sabem quem eu sou? No cotidiano nós nos edificamos uns aos outros. Mas o que não pode é a gente falar de Jesus, a gente ser tão espiritual aqui, e lá fora parece que tudo ficou aqui dentro. Não levamos lá para fora isso. Então eu quero fazer essa pergunta para todos nós, né? Como anda a nossa espiritualidade fora do ambiente religioso? Como eu sou cristão na faculdade, como eu sou cristão na minha casa, como eu sou cristão entre os meus vizinhos, no condomínio onde eu moro, como eu sou cristão quando eu dou a minha opinião sobre algumas coisas referentes à minha cultura. Quando se fala de casamento, o que eu penso sobre casamento? Eu penso como um cristão ou eu penso como a cultura está falando? Quando se fala de sexualidade, o que eu falo? Eu falo como um cristão ou falo como a cultura está falando? É o Cristo que o Pai revelou ou é o Cristo que estão pintando? São coisas para a gente pensar, porque somos crentes. Outra pergunta que devemos fazer é: quem é Cristo para nós? É o santo milagreiro, que basta a gente falar com fé que ele faz o que a gente quer? Esse não é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia não é manipulado pela tua oração.
A tua oração não manipula Cristo. Ele não tem nenhuma obrigação de fazer o que você clama. Essa ideia de que se nós orarmos com fé, Ele faz o que a gente quer, não é bíblica. Paulo orou com fé, tira esse espinho da carne. Jesus falou assim, parabéns pela tua fé, mas não vou tirar nada, vai ficar aí com espinho. Jesus orou com fé, Pai, afasta de mim esse cálice. Não, não vou afastar não. Você vai pegar esse cálice aí e levar até o fim. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? A tua fé não pode ser uma fé naquilo que você quer que Jesus faça. A tua fé é em Jesus. Aleluia. E não no que Jesus faz. É nele. Você continua tendo fé nele, mesmo que não aconteça o que você está clamando. É nele. Foi Ele que revelou pelo Pai. Essa fé na fé, fé no que eu quero, é como se você aprendesse que a fé é um botão que você aperta para Jesus funcionar. Jesus não é um ser que te utiliza, é o Deus que te criou, que te salvou e governa sobre a tua vida. Ele não é um ser que você utiliza. Não é Ele que está a nosso mercê. Essa polaridade não pode ser invertida. Não sou eu que determino o que Ele faz. É Ele que governa a minha vida. É Ele que me dá uma missão. Determina que Deus faz. Deus não é teu empregado. Deus não obedece tuas ordens. São pensamentos equivocados sobre Jesus. Por isso que eu falei nesse texto. Jesus tem que ser aquilo que o Pai revelou dele. Não é aquilo que eu quero. Uma outra pergunta é sobre que fundamento está a tua vida. Reparem. Sobre o que ele falou que ia edificar a igreja? É sobre esta pedra aí. É sobre isso que você falou agora. É sobre esta revelação aí que minha igreja é edificada. Por isso que na carta de Pedro ele vai dizer assim, ele é a pedra angular, ele é a pedra que vive. Cheguemos para ele, a pedra que vive, nós como pedras vivas somos edificados, santuário de Deus para a morada do Altíssimo. Quem é o fundamento da tua vida? Se o fundamento não for ele, a tua edificação pode ruir nas tempestades da vida. É Ele. É sobre esta pedra que a minha vida é edificada. É sobre esta pedra que uma igreja é edificada. Não é sobre o invencionismo religioso dos nossos dias. Uma outra pergunta. Quem você considera dono da tua vida? Ele diz, a igreja é minha. E você? Você é dele ou ele está a teu serviço? Eu quero dizer uma coisa assim, com muita segurança bíblica. Se ele não for o teu Senhor, ele também não é teu Salvador. Ele salva aqueles que ele governa. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não é o meu coleguinha de escola. Ele é Senhor da minha vida. Ele é o dono da minha vida. Diante dele eu me rendo. Como renderam-se os céus diante dele. Isso expresso poeticamente no Salmo 24. Quando o salmista, de forma poética, diz assim: levantai as portas as vossas cabeças, levantem os portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso. Ele é o Senhor da glória. Sabe quem é esse Senhor da glória que adentrou os céus, cujos portais dos céus se levantaram? É o Jesus com as mãos e com os pés furados. É Jesus entrando no céu como homem ressuscitado. Os céus se assustam. Nunca entrou um homem aqui. Quem é este? Este é o Rei da Glória. Esse é o Rei da Glória. Levanta os portais que ele está entrando. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é a garantia da nossa ressurreição. Ele é aquele que rasgou o véu para nós entrarmos. Um dia nós estaremos com o céu como ele, com o corpo glorificado. A diferença é que não terá furo nas nossas mãos nem nos nossos pés, mas estaremos com o nosso Senhor para sempre. Quem é que manda na tua vida? Você está caminhando em missão. Você entende que se você está em Cristo, você não tem que temer a vida, mesmo que a vida apronte para você.
Se você está em Cristo, sabe que você vai passar por angústia, sabe que você vai passar por momentos que você acha injusto na tua vida. Por que que eu estou passando isso? Não tem explicação. Porque se eu perguntar para vocês, irmãos, sofrer é ruim, o que vocês acham? Sim ou não? É ruim. Sofrer injustamente? Ruim. Sofrer injustamente sem Deus falar nada com você? É ruim. Sofrer injustamente sem Jesus falar nada com você e com os teus amigos duvidando da tua fidelidade a Ele. O que você acha? Jó passou por isso tudo. Sofreu injustamente. Conviveu com o silêncio de Deus e com a dúvida dos seus amigos. Mas no final ele diz: os meus olhos agora estão te vendo. Era só conhecimento humano. No meio dos clímax do seu sofrimento, ele parece que arranca um gemido de dentro e diz: eu sei que meu Redentor vive, e ele por fim se levantará sobre a terra. Ele estava falando de Jesus Cristo. Esse que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, eu não quero fazer um apelo para você vir aqui à frente. Eu quero fazer um apelo à tua consciência. Você daqui, saia daqui de fato. Não quero brincar de ser crente. Não quero brincar de espetáculo no domingo. Não quero buscar holofotes. Não quero ser aplaudido. Eu quero conhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero ser edificado sobre Ele. Eu quero ser edificado por Ele. Eu quero andar com Ele, porque não temerei nem as portas do inferno. Então, se você quer isso, não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu vou pedir só para você ficar em pé, para a gente orar. Eu quero isso. Eu quero fazer parte de uma igreja assim. Eu quero isso. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero conhecer a Cristo todos os dias. Quero andar com Ele. Quando eu andar caminhando, eu quero que Ele esteja na minha mente. Eu quero conversar sobre Ele. Eu quero falar sobre Ele. Se alguém me perguntar quem é Ele, eu quero saber responder quem é Ele. E é isso que eu quero. Se você quiser ficar em pé, fique. Se não quiser, fique sentado. Mas eu quero orar agora por todos nós. Bendito Deus, nós saímos das nossas casas. Viemos aqui fazer o que de costume fazemos. Nos reunirmos, cantar louvores, abrir o culto, ouvir testemunhos, orarmos, ouvirmos Tua palavra. E tudo isso nós fizemos aqui. E é com muita alegria que nós fazemos isso. Com muita alegria que abrimos um culto a cada vez que nos reunimos, muita alegria que ouvimos testemunhos dos Teus feitos. Com muita alegria cantamos louvores, com muita alegria ouvimos pessoas cantando os louvores. Com muita alegria nós estamos vendo o que Tu estás fazendo na Tua igreja. Mas, Senhor, nós oramos nesta noite de uma forma muito especial, nesses 18 anos desta igreja. Que aqui de fato seja uma igreja de espiritualidade do cotidiano. Que Tua presença na igreja faça essa igreja entender o que o mundo fala de Ti. Que Tua presença nessa igreja dê a essa igreja a capacidade de saber sempre quem Tu és, mesmo que Tu esteja sendo negado lá fora, mas que nós saibamos quem Tu és. Que Tu possas, Senhor, mostrar para todos nós e para essa igreja que faz 18 anos, quem é o dono da igreja, quem manda na igreja, quem é o fundamento da igreja, quem é o Senhor da igreja. Que Tu possas, Senhor Deus, no nome do Teu Filho Jesus, eu oro a Ti, Jesus Cristo, que Tu possas edificar essa igreja conscientizando a razão da presença do Espírito Santo nela, da morada do Espírito Santo nela, conscientizando cada um sobre sua contribuição na edificação da Tua igreja. Que essa igreja, Senhor, que certamente ainda encarará, enfrentará desafios, que passará por angústia, por aflições, por tribulações, por momentos sofridos da vida, que esta igreja saiba que mesmo assim nada prevalece contra ela, nem as portas do inferno podem prevalecer contra essa igreja que caminha debaixo da Tua revelação, e que Tu mostres essa igreja, assim, que ela é a Tua representatividade nesse mundo. Teu nome seja glorificado.
Senhor, se entrou alguém aqui que está com alguma angústia no coração, alguma tristeza, algum medo, alguma coisa, alguma apreensão, que tu possas nesse momento falar esse coração, aquietar essa alma, dizer: eu sou o Senhor da igreja, eu sou o Senhor da tua vida, não tem uma lágrima tua que eu não contemple, não tem um medo teu que eu não saiba. Então fales para a tua igreja, ela confia em ti, abra portas, opera milagres, mostra com teus sinais que tu estás presente na igreja que é tua e que tu edificas. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Eu falei que esse foi um texto bíblico. O que eu fiz foi expor um texto bíblico. Pastor, Deus te revelou? Não, Deus revelou a Mateus aqui, que escreveu isso tudo aqui. Eu só estou mostrando para nós o que Deus deixou registrado. Certo, pastor Fábio? Vem aqui, meu irmão querido.